Tipos de dados no Excel são cards inteligentes que existem dentro do Excel para que você possa selecionar, por exemplo, o nome de um país e retornar quem é o governante, qual é a extensão territorial, a latitude e longitude. Então tem três tipos de cards que existem dentro do Excel hoje nativamente, mas eu vou te mostrar como você pode criar os seus próprios tipos de cards e depois você pode utilizar esses tipos de dados dentro do Excel em seu benefício, ficando realmente muito mais fácil, substituindo várias fórmulas dentro do Excel e fazendo elas ficarem mais simples e você trabalhar também, inclusive o Excel ficando mais leve. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, nós temos novos vídeos como esse toda semana, link também para download de todo o material dessa aula está gratuito aqui embaixo na descrição. Também te convido a ser meu aluno no curso Excel completo, uma formação profissional em Excel, vai desde Excel básico até o nível de criação de sistemas, 14 cursos, acesso vitalício, certificado e ainda te dá em 10 vezes sem juros em promoção. Link aqui embaixo na descrição, clica ali para conhecer, inclusive dá uma passada que agora a gente está com uma loja nova, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então eu vou mostrar para vocês como nós podemos criar nossos próprios tipos de dados, como você tem aqui em dados, tem esses dois tipos de dados aqui, A3, então de geografia também, nós podemos criar também os nossos próprios tipos de dados que vão ficar como cartões. Nesse exemplo, nós temos aqui dados de clientes. Então tem vários dados de clientes aqui, que nós iremos puxar a partir dessa tabela, ok? Tem ali dados, pedidos, clientes, tem aqui até a imagem do cliente que você pode colocar também. Então eu salvei ele dentro de uma planilha, dentro de uma tabela, ok? Está aqui o nome da tabela é clientes, poderia chamar de T clientes, aliás, design tabela, T clientes, só para você ver onde está, ver se está certinho. Está ali, ó, T clientes. Vou salvar essa planilha e vou fechar. E agora nós vamos trazer aquelas informações de clientes para cá e criar os cards. Você vai clicar em dados, obter dados do arquivo do Excel, pasta de trabalho, e vou selecionar dentro da pasta aquele clientes. Lembra que em clientes nós temos ali a planilha e nós temos também a tabela. Então sempre que tiver, você vai no azul, que vai ser a nossa tabela, vai estar mais estruturada. Clica sobre ele e clica em transformar dados. As informações vão vir assim para você, Ctrl Shift++, para dar zoom, está tudo aqui. Então nós vamos querer todas as informações. Pode mudar aqui, por exemplo, o tipo para moeda, já ficar certinho, substituir atual. E nós vamos criar já mais um campo. Eu quero criar, por exemplo, um campo de WhatsApp. Então vamos pegar aqui o número que eu tenho, deixa eu pegar o telefone. Esse telefone aqui, eu vou utilizar ele para a gente criar o nosso campo de WhatsApp. Eu vou clicar aqui, adicionar coluna, coluna personalizada, eu posso usar também coluna de exemplos, tá? A partir de uma coluna. Vou clicar aqui, ó, coluna de exemplos, a partir da seleção. Olha que interessante que eu consigo fazer. O link do WhatsApp é esse aqui, ele começa desse jeito. Daí o número do telefone é esse número todo, tem que botar o DDD e o telefone. Vou botar aqui, 00 1234 1234. Então, daí você vai substituir pelo DDD e o telefone, sem traço, sem barra, sem espaço, sem parênteses, e vou dar um Enter, certo? Então você vai fazer desse jeito aqui. Você nota que ainda não pegou o exemplo, certo? Então eu vou fazer de novo. Vou pegar mais um, vou colocar no exemplo de baixo, e aqui eu vou botar um no final. Agora nota que ele já percebeu o padrão. Ele funciona muito parecido com o preenchimento relâmpago. Nota que ele criou aqui automaticamente, sem eu ter que fazer nada. Ele já criou aqui em cima, ó, text replace, fazendo a substituição dos campos que precisava e deixando assim. Vou dar um OK e está ali, ó, formatado certinho, certo? É claro, né, de acordo com o que você for fazer, você vai editar e ajustar ali para você. Perfeito? Tá ali, então. E esse aqui eu vou chamar de WhatsApp. E agora o que falta a gente fazer? Transformar no modelo de dados. Você vai clicar aqui, então, no nome. Você vai clicar em transformar, criar tipo de dados. Então o nome vai ser o campo principal que vai ser utilizado na busca. Clicar em criar tipo de dados. Tipo de dados, você vai mudar aqui, tem o básico e o avançado. O básico vai ser apenas o nome da coluna ou a coluna que você tiver, vai ter um campo só. Em avançado você vai ter vários. E aqui você vai colocar o nome do tipo de dados. Vou clicar em avançado. Você vai clicar aqui em nome, aliás, clientes, que é o nome da informação que vai ter dentro daquele card. Aqui, qual é a coluna que está sendo selecionada, vai ser o nome mesmo, então está certo. Selecionei todos usando o Shift.
Vou clicar um por um, passou para cá e pronto. Vou dar um OK. E agora, quando eu clico sobre ele, você nota que já mudou o tipo de dados aqui em cima, né? Olha, quando eu clico sobre ele, você nota que aparece aqui, então, como se fosse um card. E dentro do Excel vai aparecer assim também. Vou clicar aqui em página inicial, fechar e carregar. Daí, se não tiver carregado ainda, fechar e carregar para. E vai selecionar tabela. Ou criar apenas conexão. Cliquei agora em carregar para. Tabela. Na planilha existente, vai aparecer assim para você. Desmarca esse item, tabela, na planilha existente e dá um OK. Nota que ele retornou a informação para você assim, já com o card, como se fosse naquele modelo de dados que a gente tem aqui, os tipos de dados ali em cima. Vou selecionar aqui então Rodrigo Dias, ponto, e você nota que aparece automaticamente todos os campos agora. Se eu puxar qualquer nome, por exemplo, campo valor aqui, no tab, você nota que ele traz automaticamente o valor. Posso também clicar no card e selecionar um campo e adicionar ele assim, certo? Mas a gente pode adicionar todos os campos aqui se quiser, só que a gente não vai utilizar eles. O grande poder que nós temos aqui utilizando os cards é que a gente deixar ele enxuto, deixar com menos dados aqui, sem ter que utilizar PROC-V, sem trazer nada, sem utilizar a fórmula para trazer as informações. Olha que legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar um nome para ele, tá? Para a gente utilizar nas fórmulas, ficar mais fácil. Você vai clicar em fórmulas, definir nome, vou chamar de underline cliente. Vou selecionar quem refere-se a somente as informações que tem dentro da tabela. Então eu selecionei só o que tem dentro. Dá um OK. E agora quando eu faço igual underline cliente, você nota que ele retorna todos os clientes cadastrados ali automaticamente. E detalhe, está trazendo no mesmo formato de dados. E se eu trouxer aqui do lado, você nota que ele vai puxando do lado aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora em análises, eu vou fazer aqui uma busca dos dados a partir do nome da pessoa. Eu quero que ele traga esses campos aqui. Vou clicar aqui em dados, validação de dados, lista, fonte, e vou selecionar aqui em clientes. Esses intervalos? Não. Nota que esse intervalo aqui, ele ficou fixo. Por que eu vou utilizar underline cliente? Porque se eu colocar assim fixo, se eu alterar a quantidade de linhas que eu tenho lá, ele vai dar problema, ele não vai encontrar depois uma nova linha, certo? Por isso que a gente vai usar underline cliente. Por quê? Ele está direcionado a todo o intervalo que eu tenho aqui. Serve toda vez que você for utilizar uma lista, tá? Então essa é a dica. Cliquei aqui, olha, está trazendo os tipos de dados, inclusive. Tá tudo igualzinho, ó, que nem a gente tinha lá. Se eu clicar aqui, ele bota para o lado a informação. Mas olha o que eu posso fazer agora. Selecionando essa célula que tem um card, que tem um tipo de dado, eu posso colocar ponto e eu posso botar aqui, ó, ID cliente, tab, e botando entre colchetes ele já coloca então assim pra gente. Dei um enter, ele já puxa, olha. C4 ponto e-mail. C4 ponto telefone, ó. Opa, igual C4 ponto fone. Pode dar um enter também se estiver já no campo, tá? Igual C4 ponto cidade, igual C4 ponto estado. E aqui no WhatsApp, ó, igual C4 ponto Whats, certo? Ele vai ficar assim para você, só que é porque eu deixei colorido. Você vai colocar antes dele aqui, ó, hiperlink, abre parênteses, ponto e vírgula, nome amigável, Whats. E fecha assim, tá? O que vai acontecer? Esse intervalo que eu tenho aqui dentro, ele traz aquele campo, que traz aquele campo do WhatsApp, ele vai ficar então dentro de um link. E daí quando eu clicar sobre ele, ele vai abrir aqui e vai mandar uma mensagem para o WhatsApp. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o WhatsApp para eu poder enviar uma mensagem para ele. Certo? Então você pode fazer assim. Se quiser que fique azul, daí é só botar a cor ali e botar aqui o sublinhado e tá ok. Muito bem. O CEP, então, igual C4.CEP, igual C4. Data do cadastro, igual C4.segmento, igual C4.foto, imagem. Acho que tá. Olha só, nesse caso da imagem, ele está trazendo aqui, olha, ele está trazendo um endereço da internet. Esse endereço da internet aponta para uma imagem. Se eu abrir ela aqui, ó, ele vai aparecer essa imagem. Então você pode pegar esse link da internet, ou teu Google Drive ou Drive, se você tiver,
e a gente pode pegar a imagem de lá. Aqui eu vou botar a imagem na frente, abre e fecha no final, e olha ali, ele retorna a informação a partir do seu card, trazendo apenas uma função imagem. Pedidos, então, C4.pedidos igual C4.valor. Muito mais fácil que utilizar PROC-X, PROC-V, índice Corresp, tá? Bem fácil ali, e fica estruturado dentro da sua Power Query, do seu Power Query, ali, inclusive com outros campos, como foi feito esse do Ads, mas poderiam ter sido feitos vários tratamentos, interligação de dados, certo? Então tá aí, ó. E agora quando eu mudo aqui, você vê que automaticamente ele muda aqui todas as informações, o WhatsApp, todas as informações são mudadas aqui automaticamente. E dependendo do teu Excel, você tem aqui também a possibilidade de você buscar essa informação digitando, né? Se eu posso digitar a pessoa aqui, ó, ele já puxa automaticamente a pessoa. A imagem aqui eu peguei qualquer uma, tá? Por isso que aparece o bonequinho para todo mundo. Olha ali. Certo? Agora para baixo, o que eu posso fazer também é cálculos com essas informações. Para eu trazer todas as UFs, eu vou chamar elas assim, ó. Igual, único, aliás, vou chamar direto primeiro, 3, 2, 1. Então, vou chamar todas as UFs. Igual, vamos chamar aqui então clientes, né, que a gente fez, underline cliente, ponto, UF. Vamos ser estado, né? Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer assim. Quando eu dou um tab, você nota que ele preenche automaticamente aqui colchetes. Então, você tem que estar preenchido como colchetes. Quando eu dou um Enter, você vê que ele retorna todos os 1000, né, que a gente tem dentro do cadastro. Mas eu não quero todos os 1000, eu quero somente as UFs. Então, eu vou fazer assim, ó. Único, abre parênteses, fecha aqui, pronto, olha. Agora ele trouxe apenas 15 estados. Eu vou colocar classificar, fecha no final e agora já tem toda essa informação classificada. Lembrando que tudo isso ele está trazendo a partir daquela lista que nós temos dentro lá de clientes. É como se ele chamasse dentro de clientes eu quero só o UF. Daí ele foi lá e trouxe somente uma lista de todas as UFs. Então você pode fazer qualquer tipo de cálculo utilizando esses campos que a gente tem dentro do da nossa tipo de dados, certo? Agora eu vou pegar aqui as informações, por exemplo, somente os pedidos. Eu quero somar quantos pedidos eu tenho de cada UF. Como é que eu vou fazer então? Então, para isso, nós vamos utilizar a função filtro para a gente poder filtrar apenas as informações que eu quero e depois a gente soma. Então, filtro, abre parênteses. O que eu quero pegar? Eu quero clientes quando for pedido. E daí aqui você tem que digitar mesmo, tá? Não tem muito jeito. Então, eu vou botar aqui, ó, pedidos. É assim mesmo, tá? Fez assim, digitou. Se você quiser ver se está certo, seleciona e dá um F9. Não está certo, então eu vou ver se faltou ponto. Ponto pedidos. 3, 2, 1. Então, para buscar, você vai fazer assim, ó. Vou usar um filtro, a função filtro para filtrar as informações. E eu vou chamar aqui, ó, underline cliente, ponto, e daí eu vou chamar aqui, então, pedidos. Feito, tá? Já está puxando ali. Agora, quando eu vou incluir essa informação? Agora eu vou localizar, ver se existe aquela UF, se tem aquela UF dentro do nosso, se é daquela UF lá. Então, para isso, você vai fazer assim, ó. Abre parênteses, underline cliente que nós temos aqui, ponto, UF, ou estado, for igual a esse que eu tenho aqui do lado, tá? Feito? Fechei parênteses aqui, fechei aqui, e quando eu dou um Enter, você nota que ele está trazendo aqui somente os pedidos quando é do estado do Amazonas, certo? Então vai trazer todos aqueles onde o estado é igual ao Amazonas. Perfeito? Aqui, ó, quando eu busco eles aqui, você vai ver que ele vai criar uma lista de verdadeiro e falso, e ele só vai retornar quando for verdadeiro. Então, quando for verdadeiro aqui, ele vai corresponder com a linha do pedido e vai trazendo. E daí, por fim, eu só faço um soma na frente, abre e fecha no final e está ali somado quando é o Amazonas. Clicando 2 vezes, você tem aqui para todos eles. E agora, para valor, vai ser a mesma coisa, né? Eu posso ali simplesmente copiar e colar. E aqui, em pedidos, eu vou mudar ele para valor e vou dar um Enter e está ali, ó. O total que nós temos ali de vendas de cada um dos estados para aqueles clientes, certo? Então, para fazer cálculos é a mesma coisa, você pode chamar e entender que ele é uma lista, muito parecido com tabelas que a gente tem ali, certo? Só que está trabalhando com um tipo de dados que não estão nem carregados dentro da nossa planilha.
Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Link está aqui embaixo na descrição, pode fazer o download gratuito dessa planilha para você poder aprender. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, uma formação profissional, nossa formação voltada para o mercado de trabalho, sempre dessa forma didática e fácil de você aprender, todos com exemplos bem práticos e com 14 cursos que vão desde Excel básico até o nível de criação de sistemas de programação dentro do Excel, com vários bônus, todos com acesso vitalício, tá? Então você vai ter acesso para sempre, inclusive a atualizações. E sempre que tiver um novo curso, nova aula, você vai receber também, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.